Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no Padrão QFS e hoje a gente vai falar sobre uma consulta que está escrita de uma forma aparentemente certa, só que demora demais para ser executada, fazendo uma leitura excessiva de registros, e hoje a gente vai ver exatamente o que é que está acontecendo e como está acontecendo e como resolver também, né? Então, tá preparado para muita informação de qualidade aqui, para encher sua cabeça de informação boa? Então já copia o link desse vídeo aqui, porque eu quero ver você compartilhando esse vídeo com seus amigos aí nos seus grupos de amizade, para eles verem também o quanto esse vídeo aqui é interessante, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, para começar, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, então deixa no comentário aqui foguetinho. Quanto mais foguetinho você deixar, mais interessante essa informação aqui foi para você, beleza? Então vamos lá. A consulta que eu tenho é exatamente essa daqui, olha só. Select a partir da venda, buscando dois campos aqui, ó, dessa tabela derivada, que eu estou fazendo uma junção com essa tabela, certo? Então, faço um select pequeno aqui, já com o resultado de contagem de itens e contagem do produto X, que eu vou passar por parâmetro. Esse select aqui recebe o apelido de VI, que está aqui na frente, certo? Esse cara aqui. Faço a junção com a tabela venda e a partir daí eu consigo acessar os campos pelos apelidos. Então, a de venda está sendo acessado aqui na junção, certo? Então, está aqui a de venda. QTD itens está aqui em cima e aqui ó, a gente tem mais um campo que é o QTD produto X, que é o produto que eu vou passar pelo parâmetro, certo? Então, vamos lá. A ideia desse select aqui é muito simples, é mostrar todas as vendas e buscar qual é a quantidade de itens que tem nessas vendas e qual é a quantidade de um produto determinado. Então, estou procurando um produto 1, por exemplo, produto número 1, e eu quero saber se nessa venda teve e quantos teve desse produto lá, beleza? Então, aqui ó, a gente tem vários filtros, por exemplo, o ID do produto, que está aqui dentro nessa tabela derivada. Aqui embaixo eu tenho o filtro pela data da venda, data inicial e final, para justamente não pegar todas as vendas da tabela, certo? Quero pegar só uma parte. Tem aqui ID cliente, tem aqui o ID do cliente certinho e o status da venda, pegar só venda fechada, certo? Não quero venda aberta nem nada. Daí, olha só, eu vou executar esse select aqui com Shift F9, certo? Shift F9 para poder rodar com Fat All. Vou colocar os parâmetros. Produto 1, vou colocar aqui data inicial 1/1 de 2022, 31/1 de 2022. ID do cliente, vou colocar 5 e status vou colocar F, certo? Só venda fechada. Vou dar um Ctrl Shift C aqui para poder copiar esses parâmetros, para caso eu perca, é só dar um Ctrl Shift V e ele cola aqui tudo para mim de novo. Ok, o que vai acontecer aqui, ó? Ele traz para mim 32 registros de resultado, ou seja, encontrei 32 vendas, certo? Seguindo esses parâmetros que a gente colocou ali de data, de ID de cliente, certo? Então são 32 vendas do cliente número 5, certo? E aí, aqui a gente tem a quantidade de itens, olha só, são 4 itens nessa venda, nessa aqui são 3, 7, e o produto número 1 foi encontrado aqui, e se a gente ordenar aqui, ó, a gente encontra também, na verdade só nessa venda, né? Essa aqui é a única venda que tem o produto número 1. Beleza, até aqui tudo bem, são 32 registros de venda, e aí se a gente for somar essa quantidade de itens aqui, vamos ver se o IBExpert vai trazer essa soma aqui pra gente, trouxe, são 71 itens de venda no total que ele contou, certo? Então, se a gente observar aqui a aba de performance, a gente tem uma leitura de 83 mil registros na tabela venda item, certo? E na tabela venda, 28 mil registros. Se a gente for observar, ó, venda item e também a tabela venda, certo? Então, Ctrl Shift F12 aqui, que ele abre esse diálogo para a gente poder buscar objetos, né? Então, aqui a gente pode observar, tabela venda, vou dar um Ctrl End aqui na aba data e a gente vai ver quantos registros tem. Olha só, 28.139. Coincide exatamente com esse número que está aqui na performance, certo? Se eu observar venda item, quantos registros tem aqui será? Vamos lá, data, Ctrl End. Vamos esperar aqui a contagem. Vai dar um pouquinho mais esse aqui, né? Nesse caso, porque item tem mais do que venda. Vamos lá, 83.155, certo? Se eu olhar aqui, exatamente o mesmo número. Ou seja, ele fez uma leitura indexada na tabela venda item, fez uma leitura indexada na tabela venda, porém ele fez uma leitura excessiva. Por quê? Eu não tenho necessidade de observar tudo isso de registro, a tabela inteira. Imagina se eu tenho milhões de vendas, milhões de venda item. Para que eu vou olhar a tabela inteira para trazer poucos registros? Aí você deve estar pensando, ah, Edson, então você tem índice aí errado, certo? Você não deve ter índice aqui para o campo data, para o campo cliente, para o campo status. Será que tem? Às vezes não tem, justamente porque o status é igual a F para todo mundo e aí você leu tudo de forma indexada. Será que é isso? Na verdade não é. Olha só, se eu for observar aqui, ó, a tabela venda,
eu venho aqui em índices e eu tenho filtro pelo quê? Pela data, né? Tá aqui, ó, índice pelo campo de data. Inclusive eu tenho data de forma crescente e tenho data de forma decrescente, certo? Aí, eu tenho mais o quê? Tenho aqui ID do cliente, que foi um filtro que eu coloquei, certo? Se eu observar aqui no nosso SQL, eu fiz o filtro pelo ID do cliente, certo? Então aqui a gente tem índice pelo ID do cliente. E tem aqui também, ó, um índice pelo status, certo? Status também tem índice, inclusive tem duas variações, aberta ou fechada, certo? Então tá 0.5 aqui a estatística. Se tivesse só um tipo de valor, estaria 1, tá? Começa por aí. Então o que acontece? Olha só, eu tenho a indexação que eu preciso dentro da minha tabela. E aí, se eu observar aqui no Plan Analyzer, que ele observa todos os índices que foram utilizados nesse select aqui em específico, vamos abrir aqui, ó, venda item e venda. Tabela venda, ele observou a PK da venda, que é o campo ID, para poder buscar. Ué, Edson, mas o campo PK, a chave primária da minha tabela, não é o melhor índice que existe, já que não existe repetição nenhuma? É sim, não deixa de ser. Ele utilizou esse índice. Agora, por que ele utilizou esse índice da PK se eu não estou filtrando pela PK, certo? Se eu observar aqui no Edit 2, eu não tenho em nenhum momento o filtro pela chave primária da nossa tabela. Significa que o Firebird não presta? Negativo, meu amigo. Significa que o otimizador tentou encontrar uma melhor forma de fazer essa busca para você, certo? E aí ele não faz exatamente nesse jeito que você está escrevendo aqui. Então, olha só. Aqui a gente tem a venda. Aliás, vamos lá para o Plan Analyzer, né? Que a gente estava continuando lá. Então, vamos observar aqui a tabela venda item. Tabela venda item, ele fez a busca pelo ID da venda, que é a FK da tabela, certo? Se a gente for observar aqui, ó, a FK da tabela, a gente está utilizando aqui na junção, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o ID da venda, fazendo o select aqui normal, e aqui a gente tem a junção pelo ID da venda. Então, faz sentido ele utilizar a FK. Mas, por mais que isso pareça uma coisa simples, é um pouquinho mais complicado. Olha só, vamos entender como que o otimizador funcionou. Olha só, esse select aqui, ó, ele é um select de tabela derivada, certo? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa rodar, encontrar para cada ID de venda qual é a quantidade de itens e qual é a quantidade do produto X. Ou seja, se eu rodar esse script aqui dentro, ó, Shift F9 nele para rodar com FATL, daí ele processa todos os registros. Vou vir aqui, ID produto número 1, que é o que a gente tinha informado, certo? Ok. O que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem todo o nosso resultado, ó, são 28.139 registros de venda, já que eu coloquei o ID de venda aqui e agrupando por ele. Tem aqui quantidade de itens certinho. E se eu observar a aba performance, ele fez uma leitura completa da tabela venda item. Por quê? Porque eu mandei totalizar a quantidade de itens, aqui ó, contar, né, a quantidade de itens por venda. Então ele vai ler a tabela inteira, certo? Daí aqui a gente tem o Group By pelo ID da venda, certo? Então a utilização do índice da FK da venda item está aqui por quê? Porque para fazer um agrupamento ele precisa ordenar por esse campo e aí as diferenças ele vai imprimindo. O que é igual, ele junta tudo para não repetir, certo? Então ele agrupa os iguais e imprime os diferentes. Então para isso ele coloca tudo em ordem. Então aqui é o momento em que ele está utilizando o índice da FK, certo? Não é exatamente na junção. E aí tem outro detalhe, olha só. Aqui a gente está utilizando uma junção obrigatória, que é a junção com join. Beleza. A junção com join está dizendo o quê? Só imprima registro da tabela venda caso exista um registro correspondente nessa junção, que é a tabela derivada de venda item, certo? Então, o que ele vai ter que fazer? Para cada venda, ele vai precisar fazer esse select executar para ele saber se existe registro ou não. Como é uma contagem, ele pega todos os itens da venda e aí totaliza lá. Agora, fazer isso de venda por venda para o otimizador não é viável. Por quê? Porque, vamos supor, venda 1, chegou na venda 1, daí ele vai lá e executa esse subselect. Existe registro? Existe, então imprime a venda. Vai para a venda 2, faz o mesmo processo. Então, já que ele tem que verificar isso para todas as vendas, certo? Já que ele tem que verificar isso para todas as vendas, o que ele vai fazer? Ele executa esse cara aqui, busca o ID da venda que existe no resultado desse agrupamento e aí só imprime as vendas correspondentes. Então, ele inverte a ordem de execução desse select. Primeiro ele executa esse e através da PK da venda, que é esse campo ID aqui, ele vai buscar quais são as vendas correspondentes. É como se eu tivesse feito o select primeiro na venda item para depois fazer a junção com o select da venda, certo? Assim eu tenho certeza que essa junção acontece, beleza? Então, veja bem,
Como que a gente faz para poder resolver isso? Porque na verdade, olha só, eu tenho filtros aqui da tabela venda, que é a data, o ID do cliente e o status. Isso está sendo filtrado? Está sendo filtrado. Só que lembra a ordem da execução. Primeiro ele executa aqui, busca a venda pela PK, que é o melhor índice que tem da tabela, e aí depois, nessa PK, quando ele já encontrou o registro da venda, aí ele elimina esse registro, se necessário, através dessas condições aqui do where, certo? Então, o que acontece? Olha só. Se eu quero imprimir todos os registros da venda que tiveram dentro desse período, desses filtros que eu coloquei aqui. Então, a tabela venda, na verdade, ela vai vir bem mais enxuta. Lembra que a gente executou aqui e trouxe 30 e poucos registros? 32, se eu não me engano? Então, ela traz bem enxuta. Então, só compensa executar esse select aqui de dentro caso eu já tenha filtrado os registros da tabela venda. Como que a gente faz aqui, ó? Torna essa junção aqui como não obrigatória. Adiciona um left. Por quê? Porque, veja bem, esse registro da tabela venda será exportado independente se existir um registro aqui correspondente na tabela venda item, certo? Então, ele não tem necessidade de executar esse subselect aqui para todas as vendas, para ter certeza. Então ele simplesmente executa a impressão da tabela venda, do registro da tabela venda, e vai lá, busca o subselect na venda item. Existe? Existe. Beleza, então imprime o resultado. Não existe? Não importa. Pode continuar, segue o jogo. Como aqui a gente tem certeza de que essa ligação existe sempre, então eu deixo ela aqui como left join, como não obrigatória, e aí o plano de execução dessa consulta vai ser diferente. Olha só, Shift F9, vou dar um Ctrl Shift V aqui, lembra, para colar os parâmetros por cima, Enter, vamos ver o resultado aqui, ó. A gente tem 32 registros, exatamente a mesma quantidade. Tem os resultados que a gente queria aqui, porém aqui, ó, na aba Performance a gente leu apenas 71 registros na tabela venda item. Lembra que a gente chegou a ver aqui, ó, que se eu contar, se eu somar, na verdade, a quantidade de itens, dá exatamente 71. Então ele só foi buscar os registros da venda item que realmente interessam. Tabela venda, a mesma coisa, buscou só 32 vendas, não precisa mais que isso. Daí, a gente tem aqui, ó, no Plan Analyzer, vamos ver que índice foi que ele utilizou. Vamos lá, tabela venda e tabela venda item. A tabela venda, ele utilizou filtro de data, filtro de ID de cliente. Compensa utilizar o filtro de status aqui para indexação? Não compensa porque a variação é muito pequena, então ele nem utiliza. Daí aqui a gente tem a junção na tabela venda item, que ele utilizou a própria FK da venda item, que é o ID da venda. Então ele só fez a busca nos melhores índices possíveis porque eu defini corretamente a ordem que ele tem que executar, certo? Então nem sempre, se você colocar uma junção aqui, ó, obrigatória, que era a forma que estava, porque olha só, venda e venda item sempre vai ter ligação estabelecida, certo? Então sempre tem registro na venda e sempre tem registro na venda item, teoricamente, né? Depende da regra de negócio. Mas não é esse critério que eu tenho que utilizar para poder definir se eu vou utilizar join ou left join. Left join aqui, nesse caso, saiu muito mais performático do que eu tinha antes, sem o left join, e eu tive uma implementação mínima aqui nessa consulta justamente para poder ter um resultado extraordinário, beleza? Então, aprendeu alguma coisa? Não esquece de deixar o foguetinho aqui no comentário, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like também, compartilhar, que isso ajuda demais a relevância do canal. E se você quer acessar esse script aqui e todos os outros scripts que eu já utilizei aqui no YouTube, que eu já ensinei a fazer aqui no YouTube, tem o link aqui na descrição para acessar o meu banco de dados em nuvem. Então esse banco de dados em nuvem aqui, ó, ele tem uma view, que é exatamente esse banco que eu estou utilizando, né? Tem essa view, ver aulas liberadas. Essa view aqui, ó, ela te dá toda a lista de aulas que eu já postei no YouTube com título, descrição. Então vamos lá, Ctrl mais aqui para ele poder caber na tela, ou Ctrl asterisco, depende do que você precisa, mas vamos colocar Ctrl mais aqui, ó. Então ele tem o título da aula, tem a data que ela foi publicada, tem o link para você aprender a utilizar, e tem aqui também o script, certo? Se a gente observar aqui, ó, esse primeiro campo é o campo do script. Então aqui, ó, se você quiser pesquisar um script que eu já utilizei, por exemplo, merge, quero saber como que utiliza merge. Se você bate o olho no script, você não entende exatamente como que é, né? Mas você tem o link da aula ensinando como fazer esse script aqui. Beleza? Então, vídeo hoje é isso, espero que você tenha gostado. E é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou. Tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not